Bom, olá a todos, bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós debatemos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e se Deus escreve certo por linhas tortas, ele tem Parkinson. Mas se as linhas estão tortas, não são as letras. Então ele só tá tirando um papel zoado. Né? É porque fez o papel. Ah, tá, usou régua. Né? Ai, meu Deus do céu. Amei. Meu nome é Juliana e para um paranoico, meia informação basta. Ó, Google ajuda, né? Meu nome é Fernando e gostou do filme? gostei. Gostou do filme? Gostei. Inconsciente? Gostou do filme? Aqueles de Deus escreve linhas Ah, tortas. as linhas tortas de Sim, Deus? O Fernando não gostou. Então esse será o primeiro podcast em que alguém não gostou do filme que assistiu. Olha! Pra mim, é um filme nhé. Né? Nhé. Aprecia a fina arte do cinema. Pra cima, não desce. Ok. Gosto de Vingadores. Também. Então hoje a gente vai fazer, na verdade, a análise de um filme chamado As Linhas Tortas de Deus. Isso, está Nossa. disponível estava disponível na Netflix, acho que saiu. Ainda tá. Não, eu Ainda assisti tá? ontem. Ah, então tá, que a Fernanda falou que não tinha achado. Então está disponível na Netflix. É porque ela estava na Suécia. Ah, entendi, lá não tem. Aí, né, tem uma diferencinha. Então, disponível na Netflix para quem quiser assistir, é um filme de terror psicológico. Menos na Suécia. É, e até, talvez em outros países onde a depressão é muito, né, em abrangente. Mas tudo bem, assistam o filme. Vocês têm, de 5 pessoas, 4 gostaram, então o Fernando é o dentista que não recomenda Colgate. Oral B. Exato. Mas o filme é bom. Eu achei bom. Eu também achei bom. Então vamos lá. Caso você queira ver o... Ouvir o filme. Você pode fechar o olho. Dá play e fecha o olho. Caso você queira ver o filme Esse e não episódio conterá gosta... spoilers, Exato. né? E não gosta de spoilers, pausa. Não assiste agora esse episódio. Vai lá assistir o filme e depois você volta, beleza? Assim, a gente pode fazer o merchan aí do filme. Fala vocês, só tipo, o que se trata. Então, Como se fosse a sinopse aí. sinopse. Plot principal é... Não, plot principal também não. Só a sinopse. O vilão principal? É, ele morre no final. Tá, como a gente vai falar uma sinopse sem dar spoiler? Pensa o seguinte, uma pessoa ela é presa num hospital psiquiátrico, internada voluntariamente, entre aspas, mas na verdade ela alega que está sendo... Uma Legal. mulher é beleza. internada aleatoriamente no hospital psiquiátrico, mas ela vai rolar altas aventuras lá dentro. Altas aventuras, e ela fala que ela foi legalmente sequestrada pelo marido e posta lá. Isso. Então, vai falar assim, o filme se passa nesse meio, né? Tem uma mulher que está sendo internada no hospital psiquiátrico como se ela fosse psicótica, esse é o termo que eles utilizaram, Paranoico. paranoica, mas ela alega que não, que eu sou vítima e fui colocado aqui de uma forma legalizada, né, pelo marido. E essa é o início da trama. Né? É a velha história do doido que finge que é doido pra entrar no hospital psiquiátrico, mas descobre que é doido mesmo. No início já tava, né? O que eu vou fazer hoje? Vou entrar no hospital psiquiátrico, só pra ver. Tô pra aqui sem brincar. nada pra fazer, vou comer um almoço de graça no hospital psiquiátrico. Virou bom prato. Então, basicamente, essa é a sinopse, tá? Gostou, achou interessante? Vai lá. A Uma gente coisa... contando, a gente hypou merda, né? O filme. Esse bagulho aí, a mulher Assim, vai... porque o filme é que Respira. a gente não pode... Não, vou soltar. Mas eu não vou dar spoiler ainda, ó. O filme, ele tem muitas plots, assim, então a gente não pode falar muita coisa, senão estraga. A questão é, o filme já inicia assim, é uma mulher que ela vai ser presa no hospital psiquiátrico, alegando que ela não deveria estar ali, que ela é sã, e é isso. E aí você vai ver ela tentar justificar a sanidade dela. Esse é o filme. Ele seria excelente se esse fosse o filme. E a partir de agora, spoilers, ok? Então, vamos lá. Spoiler Primeiro warning. de tudo, eu acho que uma coisa legal de falar, antes do spoiler, sorry, é que é um filme espanhol, né? Uhum. Então, é muito legal Que quando tem a que ser sempre gente... melhores. Oi? Que tendem, às vezes, a ser melhores. Exato. Cinema europeu é bom. legalzinho, no geral. Então, é um filme Argentina espanhol, é bem legal, assim, mesmo que Fernando tenha gostado muito, a gente, no geral, gostou, assim. Ah,
Tem uma boa atuação no geral, então Ok. é legal. A minha de se crítica assistir. é a história. Isso. Atuação ok, fotografia ok. Exato. É um filme legal de se assistir, galera. Então, posto isso, obrigada Netflix por estar Patrocinando. patrocinando A gente, né? Exato. Por favor. o dia, né? Mas tudo bem. Prometo assistir todas as suas séries. Nossa, eu faço maratona todo dia. Nossa, só pensou a vida ser... Vamos ver filme, série e pra gravar? fazer crítica da Netflix. Nossa, aquele... Tem um emprego que é isso, né? De você assistir... Youtuber. Não. É o que a gente tá sendo, Juliano. Não. Influencer de cinema. Não, é de assistir série mesmo. Críticos. Não. Não é Jornalista. crítico. Não é jornalista. É um nome específico que é pra séries mesmo. Sommelier de série. Eu não vou lembrar agora. Adolescente. Desempregado. Impulsivos. Play. Ansiosos. Depressivos. Aí os ansiosos estariam vendo sempre a mesma série. Uhum. Pessoal que faz curadoria de série. Curadoria de séries. Isso, eu acho que é um negócio assim. Se curador você é de série. Netflix, HBO, precisa de um curadores de série. Estamos aqui já girando o vinho da série. Eu topo ser da HBO, porque as séries deles são Eu são topo as ser quem pagar. Tá? Não, mas eu também, mas assim, Telecine, preferência tamo aí. pro HBO, né? Nossa, Discovery. Tamo aí. Fazer um bullying com o Ele meu fala disso do Discovery. Discovery até ele ser curador do 90 Dias pra Casar. Eu serviria pra ser curadora de série, porque eu realmente, assim, assisto qualquer série. É muito difícil eu parar uma série e falar, nossa, não, essa série é muito ruim, eu não consigo terminar. Mesmo que seja ruim, ela não Eu para. assisto, tipo, mas se já ruim. É, dá aquela compulsão, né? Preciso acabar. Tô fazendo mal, mas eu preciso acabar. Eu deixo tocando enquanto eu brinco com os gatos. Então tá assistindo. Não, eu tô sempre Com entendendo certeza. o que tá Você- acontecendo. entendi porque você falou quem quer ouvir a série. Porque assim você assiste. Exato. Você só Porque, ouve. né, porque ela tira proveito do TDAH dela, que faz ela prestar atenção em várias coisas no ambiente, aí ela tá assistindo a série e brincando com o gato. Exatamente, a minha vida é essa. Enfim. Então, o filme. O que eu quero partir de pressuposto agora é... Sem trava nenhuma, solta tudo. Ou vocês querem ir aos pouquinhos? Não, eu acho que tem que ser tudo de uma vez, Direto. sem amor, sem carinho, Sem cuspida. sem cuspida. Tá. Credo. Cérebro! Então, vamos lá. Lubrificante existe, viu? Tá bom? Eu vou me encontrar na piada. Por que eu não gostei? Tá? Pra mim, o filme tem tudo pra ser bom, mas eles exageram tanto em algumas coisas, que eu vou falar quais são, que fica ruim. Tá. Tipo o quê? Então, quando começa o filme, você fica intrigado, nossa, a pessoa tá ali, quer provar Então, a sua inocência. Não é que é provar a sua inocência. Ela já chega Ela quer investigar um e assassinato. quer investigar um assassinato. No início, não. No início, você não sabe que... Não, no início sim. Nossa, Ela sério. chega no hospital fingindo que com aquele laudo falso para ser admitida para investigar o assassinato. Mas logo essa no informação já tava no início mesmo. Já? Na primeira noite ela já abre o negócio lá. Não, ok. É que eu tô pensando os primeiros minutos do filme. Ah, tá. Os Eu primeiros tô indo minutos. nos primeiros minutos você tá uma pessoa que tá sendo presa no hospital ali. Tá. Ah, tá. Ok, Tá sendo sim. deixada na Tá fachada. sendo ali, aí você fica, ok, a pessoa O tá cara sendo fala, você quer que eu vá presa. junto? Não, é melhor ninguém te ver. E você vai pela sinopse, beleza, a pessoa tá sendo presa. Tá. Presa Eu não, tô pensando- tá sendo internada, tá sendo- admitida. É prisão. Assim, a gente pode entender que né, esses tipos de hospitais, psiquiatras, tem essa questão de internação, mas é uma prisão, tá? Não tem... Tanto que quando um dos caras vai preso, eu fiquei pensando, não mudou nada pra ele, mano, vai ser a mesma coisa. Aquele Tipo, final, deixava ele lá, sabe? Então, se no início vem isso. Aí você vem essa argumentação, aí você começa a perceber que ela tá investigando, na verdade, um crime, e vai desenrolando a história. Mas no início você pensa que ela tá sendo presa, né, internada. Internada voluntariamente. Voluntariamente. Então, você ali, começa no iniciozinho do filme, tô sendo internada voluntariamente, né? Até ela fala, sou legalmente sequestrada. Ok. Aí você tem um plot. Ah, na verdade, aconteceu um assassinato aqui. E aí ela quer investigar esse assassinato. Ela é uma detetive que Ela vai... diz ser uma detetive. Ela Bom, diz. vamos jogar assim. Então. Exato. Ela alega ser uma Então, detetive. até ali, então, historicamente, segundo o roteiro do filme. Ela alega ser. Ninguém sabe, mas ok. Tá ali. E o filme... Isso é uma coisa boa do filme. Que ele vai
dando um flashback, Que né? não é Um flashback. É maravilhoso. Aí você fala, isso. não, a pessoa realmente foi assassinada. Alguma aí, coisa estranha aconteceu. Aí ela tá falando assim, você tá querendo esconder. Não, ele cometeu suicídio. Aí você tem a imagem anterior. Não, aquela pessoa morreu. Não, a pessoa foi assassinada. Então tem esse jogo de tempo, assim, que isso é bom. Isso eu achei muito legal. E eu gosto de filmes assim, tipo, Christopher Nolan faz muito bem feito. E essa é a diferença entre esse filme e Christopher Nolan. Entende? Aí eu vou chegar aí, tá? Não, mas ó, essa questão da mudança de cena de tempos eu achei muito bem feita. Não, ok. É legal. Tá. Não salva o filme, mas é legal. Tá. Só que aí você tem outro plot. Aí você tem outro plot. Outro plot. E o filme é só isso. Então, tudo que acontecia no filme eu já não acreditava mais. Porque, tipo, daqui a pouco vai aparecer que não é isso. Aí não era. Ah, a pessoa que morreu, na verdade, é outra pessoa. Aí não era. Quando aparece a legista e não mostra o rosto dela, eu falei, ah, é ela. Então, tipo, se torna óbvio. Então, tipo, perde o impacto, perde... É aquilo que... Mas pensa assim, é um filme que toda vez que um personagem X aparece, uma explosão ocorre. Uma hora ele vai aparecer, a explosão vai ocorrer, eu já sei. Entende? Tipo, é um filme que se torna cansativo pelo exagero de plot. É por isso que eu não gosto. Não gostei. Por exemplo, esse aqui é um filme bom, que faz essa brincadeira com o tempo, que tem diversos plots. Assiste Memento, que é a amnésia do Christopher Nolan. Fez o que esse filme se propôs, só que fez certo. Entende? Tipo, é isso, é cansativo. É sempre um plot. E você vai saber que é um plot. O único plot que você fala que, nossa, assim, foi... Mano, não era flashback. Tipo, ali realmente você fala, nossa, aqui é legal. O resto, tipo, se torna previsível. Ah, ok. Qual que vai ser o próximo plot? Ah, não sei, eu não vi como, qual que vai ser o próximo plot. Porque pra mim tava ok. Tipo, ela foi, se internou, beleza. Aí a gente descobre que, ela é uma detetive. Então ela tá indo atrás Descobre, né? A argumentação dela é essa. Ela passa a falar que... ela Então, isso passa aí a foi falar. um plot. Mas você não tem certeza de nada. Tá, mas é que, sei lá, o que o Fernando fala que são vários plots, pra mim é um narrador não confiável Esquizofrênico. te levando pra um plot só, né? Então é tipo, você não sabe o que tá acontecendo lá, tem vários ganchos diferentes, mas a ideia do filme não é que você vai, surgiu esse gancho, eu vou seguir essa narrativa. Não, é tipo, surgiu esse gancho, mas ele faz sentido com o que eu já vi. E aí você vai fazendo. Por isso que ele é cíclico, né? Por isso que sempre volta pro flashback, que não é flashback. Então, tudo que acontece volta pro flashback. Tudo que acontece volta pro flashback. Porque é o filme te dando uma peça e falando, põe no quebra-cabeça. Dá uma peça, põe no quebra-cabeça. Então, ok. Mas o filme acaba, tipo, sem nenhum quebra-cabeça montado. Porque acaba tendo um plot. A questão é essa. Não, o filme acaba, ele te dá a última peça, mas é tipo, você decide como é que esse quebra-cabeça Então, vai terminar. a questão é, não interessa as peças que eles dão, nenhuma peça, mas no filme, você sabe que isso é um livro, né? Ah, não. Então eu fui atrás, sabe que o final do livro é diferente, né? Ah, é? O final do livro não é plot, o final do livro fala o que aconteceu de verdade. Vou ler o livro agora. Então, não, eu já não li o livro, mas eu já li Você leu o último capítulo. Não, eu li o resumo do que o pessoal que leu faz um resuminho e vi uns vídeos falando sobre o livro. E aí eu já sei o que na história real aconteceu, a história real do livro, né? Aconteceu. Mas é por isso que ele não gostou do filme, porque ele viu o livro. E aí o livro Não, eu vi o filme, não gostei, fui atrás pra ver o que é, porque, tipo, vamos ver quem é o diretor, sei lá. Era um livro, e aí eu vi que estavam criticando o final do filme com o final do livro. Então, o que acontece é, independente das peças que o filme te dá, ele é um filme que nenhuma das peças completa alguma coisa. São peças que é uma informação nova que gera nova dúvida. Então, você não tá completando um quebra-cabeça. Você só tá vendo que existe mais peças faltando, mesmo que você tenha mais uma. Então, não é no sentido de, agora ela falou que é uma detetive, então é verdade, ela é uma detetive. Não. Tipo, não é isso. Realmente, não é isso. Só que, como nada é algo, nada impacta. Sim. Eu Sim. vou discordar de você. O único impacto, aí eu falo, o único impacto é saber que o flashback não era flashback. Isso aí você fala, porra, Porque beleza. pra mim, o passo desse filme, o ritmo desse filme, pra mim, é exatamente igual ao do Coringa. Nossa. É a mesma coisa. Acontece uma coisa e aí tem várias cenas que você não sabe se são verdade ou não, se são coisas que você deve confiar ou não, e termina em aberto. Sem você saber o que realmente aconteceu. Não, tá bem longe, mano. Por Bem quê? longe, porque o do Coringa você tem uma cronologia específica e você vê o indivíduo adoecendo. Ele não te dá um... Mas a questão não é o adoecimento. Não, né? a questão é o roteiro. A personagem principal não adoece.
E a gente não sabe se ela esteve sempre doente ou se a história dela é verdadeira. Essa é a Só dúvida vai que a saber série no levanta. Não, nem no final a gente descobre. No livro descobre, essa é a Não, questão. no livro descobre, Aí, no no filme final, não é? não sei, vou falar no fim. No fim do episódio eu falo. Esse é o plot. Aprendi com o filme. Então... essa é a grande questão de... Pra mim, que bom que vocês gostaram. Vocês foram felizes enquanto eu tava com raiva. Então, ótimo. Não tem problema nenhum com Vou isso. recomendar mais filmes do Fernando. Só que, pra mim, mano, é uma coisa. Aí 5 anos depois já não é mais, é outra coisa. Aí depois não é mais, é outra coisa. Aí depois não é mais, é outra coisa. Depois não é mais, é outra coisa. Aí eu falei, então foda-se, só fala aí. Vou ficar aqui. Sabe, tipo, cansa. É chato. Eu acho que o Fernando não engaja na narrativa. Não, Pouco foco. É falta de foco. é muita informação, tem TDAH. Tem que ter um plot só, né? Tipo, Não. Thanos vai destruir o mundo. Vamos destruir o mundo. Aí ele vai. Aí ele vai. Yay, vai Thor. Eu gosto de plot, eu gosto de filme assim. Por isso que eu falo, assista Memento, que também, que acho que no Brasil tá chamando Amnésia, não lembro. Memento, Ilha do Medo, tem vários filmes que Então, Nossa, Ilha do Medo é bom. Pô, Ilha do Medo. é que eu assisti muito tempo atrás, pra mim era Pô, Ilha do Medo é muito bom, cara. Memento. Assista Memento, você vai ver que é um filme que é bom, que tem pro Tô próximo. seriamente julgando. Eu gosto do filme. Mano, você assiste Quilos Mortais. Você quer me julgar? Pô, Você maratona Quilos Mortais. É uma produção de peso no mundo. Uma série de peso, né? É uma série de peso no entretenimento. Adoro. Acho ótimo. Dr. Nalzardan. Maravilhoso, velhinho gentil. Que é gordo, por sinal. Ele é Não é gentil. gordo. Ele é Perde 7 gordo quilos pra em 3 caralho. dias, senão não choupero não, otário. Você vai morrer, Seu pô. otário. Perder 23 quilos em um mês. Sua dieta agora é uma ervilha, se vira. Cara, vocês comem no próprio braço, emagreci, bolso. Agora eu emagreci, pode operar. Perder 20 quilos, corta fora. Apenas eu posso comer. Ai. Fala, Fernando, o que você pensou? Ok, então... Mentira, vou ler. Isso aqui eu escrevi, tipo, não consegui montar em tópico. Eu acho que eu escrevi o nome errado. Ele escreveu em prosa, tá ligado? Eu escrevi o nome do cara, é Rêmulo. Ele escreveu, tipo, Rômulo várias vezes. é o sobrenome do Vitor. Aí eu falei, o Rômulo. É como um Rêmulo. É a dupla sertaneja brasileira. Eu achei que tava pior, eu achei que eu tinha escrito várias vezes. O filme é uma bosta, Tá quase isso. Eu fui colocando, tipo... Gente. Foi tão chato que eu falei, foda-se, sabe? Morto. Ou... foda-se. Eu fui tipo, Tá. Então, essa é porque eu não gostei, mas a gente pode abordar algumas questões que são importantes eu acho que tem no uma filme. questão que o filme levanta, que é... Pelo menos pra mim, é o que mais me deixou interessado no filme, que é o que mais me deixa interessado nesse tipo de roteiro, que é, dá pra eu fingir que eu sou louco? Cara, eu acho que dá, mas por pouco tempo. Porque, tipo, é tipo você olhar o Big Brother. Bom, Ele assiste Big Brother. Não assisto. o cara critica Quilos Mortais e tá lá, vou ver o pay-per-view. Né? Exato. Novamente, eu não critico Quilos Mortais, eu critico você me criticar e assistir Quilos Mortais. É uma Mas coisa assim, assim. há quem diga que o Big Brother é uma enorme experiência antropológica Então. de ver como a elite do país... Temporada 1, né? Eu não- Agora, 23, eu já não sei. Gay, já. Eu não gosto, mas não vou falar que a pessoa que assiste é menos, etc. A não ser que ela venha diminuir o que eu assisto. Aí eu falo, mano, você vê Big Brother. Mas, Tipo, é o que ele acredita, ele só não fala. exatamente. Só falo se falar alguma coisa pra mim. Eu falo, você não é tudo isso, não. Você Assiste não. Quilos Mortais. Eu tô dando um exemplo aleatório. Não é você assiste Big Brother, só Quilos Mortais. O que você acha pior, Quilos Mortais ou Big Brother? Big Brother. Big Brother? Quilos Mortais tem informação, pelo menos. Tem mesmo. É, Não, e é sério, trabalha todo um aspecto psicológico da adicção e superação de como as sou pessoas obrigado vão a lidando assistir. com trauma. No café da manhã. Eu tô vendo a alegria do Fernando, cara. Eu acordo de manhã, vamos tomar café? Vamos, aí lá. Quilos Mortais. Se não é Quilos Mortais, é aquele da compulsão que a pessoa acumuladores. Nossa, Aí eu fico comendo assim. Cara, eu tenho nojo dessa série, velho. Eu não consigo assistir Acumuladores. Eu passo mal vendo esse maluco com, tipo... Ali abre o armário e tem, tipo, mosca saindo. Ele viu o episódio dos gatos, hein? Lembra? Que tinha Gatos. vários gatos. Vai ser ficou da pessoa. Não. Eu não vi isso, não. Não. Você não tava esse dia? Então, né?
Não tava, não. Mas não, tinha um que era dos gatos, que o cara tinha 60 e poucos gatos na casa, não tinha nada na casa, só tinha os gatos. Só tinha os gatos e a toxoplasmose. Ah, então eu fui sozinha. Foi tão impactante isso pra mim que eu fiquei, mano... É meu futuro. Se tudo errado na minha vida, eu sou essa pessoa. Eu virei e falei pra minha mãe, eu Mas falei, tudo olha... der certo, né? a Aquela maior... que é gato. É verdade. Se a gente fizer uma análise de todos os episódios de Hoarders, que tem muitos, acho que são 9, 10 temporadas, a profissão que mais se repete é professora, velho. Cara, professora. Mas sabe o que eu acho mais genial? É um adendo total a esse tipo de A série. gente fugiu, né? Não, mas eu acho que é um adendo muito bom de... Como a doença mental dá entretenimento, né, mano? É muito legal ver gente doente sofrendo. Então, no caso, eu só queria pontuar uma coisa, que ontem a gente fez um teste que mostra seus lados sombrios, tá? A pontuação desse rapaz deu alta no nível de psicopatia e filha da putagem. E aí vocês conseguem perceber os comentários. Não, mas não sou. Mas não sou eu que gosto de assistir o sombrio, o cara que não tem sombra, a sombra se esconde. Não. Mas eu vou falar. A sombra leva um susto. Aí, Rafa! Eu vou chamar bullshit pra isso, porque você vai assistir Quilos Mortais, tem 2 malucos que conseguem fazer a cirurgia, o resto tudo tem se nada. fode. A maioria... Tem outros que morrem mesmo. Não, até hoje, todos eu assisti, eu zerei. Né? Eu zerei. Não, do Discovery tem 8 temporadas. É tipo aquela pessoa que aparece na temporada 1 e não aparece nunca mais. Só teve uma pessoa que morreu depois antes de fazer o procedimento. Ela morreu. Só uma. Tá doido, Juliana? Eu já vi um monte de vídeo no YouTube de 5 participantes que morreram. Morreram depois. Ah, tudo bem. Depois que pararam de complicação filmar... cirúrgica, quem não? Era tipo largar o programa. Suicídio. Tem alguns que largam o programa, mas ele não morreu durante as gravações. Ele não morreu por conta da cirurgia. Ele abandonou o programa. Só quando a câmera desligou, né? Ele desligou o aparelho. Enfim. Ele não vai morrer no programa, não. Desliga. Pronto. Enfim, a gente foi pra lá. Deu. Chegou a falar. Dorme fofinho. Ai, eu perdi agora. Mas então, dá pra fingir loucura? Dá pra fingir porque loucura. Esse é o ponto que ficou na minha cabeça justamente quando ela chega, né? Porque ela chega com aquele negócio até bem elaborado, né? De tipo, tem um livrinho, ela fala que teve um psiquiatra que ela pediu, que deu um encaminhamento, né? Que falou que ela deveria ser internada, tinha a autorização do marido, porque nessa época precisava da autorização do marido para ser internada. Na realidade, não, ela apresentou o pedido do marido pra polícia para que ela fosse internada. Pra ela não ser presa. Isso, pra ela ser internada. Então, mas ela chega com tudo isso, e meu argumento é exatamente esse, porque justamente, eu não sei se eu comentei aqui, eu acho que eu comentei em outro episódio, porque tem um TED Talks que eu vi que o tema era parecido, né? Era justamente sobre um cara que foi pro hospital psiquiátrico e o argumento dele era, eu fingi que eu era louco para não ser preso, e aí me internaram no hospital psiquiátrico. Só que o lance da brincadeira aí é de que você... Da diversão. Da zoeirinha, da pegadinha do malandro aí, é de que no processo de você fingir loucura, mostra um traço de perversão e manipulação muito grande das pessoas, né? Quem vai longe o suficiente de fingir loucura a esse ponto, né? Sabe? Com documento, com coisa forjada, pagando para as pessoas para subornar e ter isso tudo. Então, por isso que pra mim, em todas as histórias possíveis ali do filme, em todas ela é louca. Eu concordo. Entende? Tipo, eu fiquei pensando, mano, na história menos louca, menos doida. Houve um assassinato, há um possível assassinato nesse hospital, houve um possível assassinato nesse hospital, o pai desse menino que foi assassinado me contratou para eu fingir que sou louca, ser internada para investigar se houve o crime ou não. Eu falo, mano, o cara tem que ter me pagado milhões. Tipo, porque só aí, já, mesmo que ela fosse por trabalho, ela é tão obcecada, tão obsessiva no trabalho dela que ela aceita uma porra dessa. Mas pra mim, eu daria um passo pra trás. Tipo, pra mim ela é louca porque esse... Já definiu, louca. Não, mas sim, paranoica, porque essa construção de argumentação dela é completamente psicótica. Tipo, se ela é uma funcionária... Tipo, tudo bem, ela é uma detetive particular, então ela não tem força da lei de chegar lá com um mandato, tipo, vou investigar aqui, tudo bem. Detetive particular não teria esse poder. Mas esse argumento maluco, sabe, de tipo, não, eu vou fingir que eu sou uma paciente, vou pagar uma galera...
Eu vou fazer meu marido assinar um contrato pra eu ser internada sem ele saber. E vou mentir falando que eu vou pra Buenos Aires. Tipo, mano... Foi nesse espacinho aí de eu vou fingir, tipo, eu vou fazer ele assinar sem ele ver o que é, que eu falei, puta, tem alguma coisa muito estranha. Foi aí que eu falei, tem alguma coisa estranha. Até na história mais saudável é doente. Exato. Até na história mais saudável tem um negócio de, tipo, pô, mas pera lá, né? Você vai ser internada no hospital. Mas eu acho que esse é o foco errado da coisa. Porque eu acho que o importante não é se ela é doente ou não. Porque, principalmente pra gente tipo, que o Capitu traiu ou não. Não. É porque, tipo, querendo ou não, é isso. A gente tem uma visão privilegiada da paciente, né? Porque a gente consegue identificar certos padrões de comportamento que... Eu falo principalmente porque eu trabalho com psicóticos. Então, tipo, tem coisas do próprio discurso dela que tipo, tá descolado da realidade, tá fora da casinha. Mas a questão não é essa. A questão que eu acho mais interessante do filme é justamente que ela consegue convencer o corpo médico, né? Ao ponto que o antagonista é o diretor, que, apesar de todas as críticas que cabem ao posicionamento do diretor, ele é o único que, em teoria, enxerga além do discurso maluco dela, né? Da paranoia dela. Todos os outros médicos compram. E eu fico pensando o quanto de preparação... Não os médicos. O quanto de preparação ela teve que tomar pra chegar nesse discurso. Porque num primeiro momento fica nessa coisa de meu marido é isso, meu marido é aquilo. Aí eles tentam ligar pro cara, ninguém atende. Ela fala, meu marido não tá em casa. Ela dá uma desculpa qualquerzinha lá. Mas a galera começa a investigar mais fundo. Então, nem a camisa do Fernando quer ficar no Fernando. Exato. Primeiro meus pais. Não. Agora a camisa. Daqui a pouco são os cachorros. É brincadeira, tá? Meus pais assistem, é brincadeira. É zoeirinha. É zoeirinha. Mas, então, primeiro teve essa coisa do marido, que ela chegou uma desculpa meio cagadinha lá, ele não tá em casa porque ele é um homem muito ocupado e tal, nananana. Mas os médicos começam a confrontar ela, né? Eles trazem o pai do cara que supostamente foi assassinado e o cara olha pra cara dele e fala, não é o pai, é o... É o cara que contratou. Em tese queria contratar ela. Que ele fala, porque muda tanto, né? Tanto ele plot que fica ruim. Ele olha pra ela e fala, não, eu nunca tive na vida. Então, aí tem a primeira quebra de discurso. E eu acho que é legal o filme mostrar justamente, e isso é uma coisa que acontece muito com pacientes paranoicos, que é esse bug e como ele racionaliza toda a história pra aquilo fazer sentido de alguma forma maluca que não tem sentido. Mas o principal pra mim é a coisa do banco. Porque ela esvazia, tipo, se a nossa hipótese for correta de que ela é doida desde o princípio, ela esvaziou a própria conta bancária, ela sumiu com esse dinheiro pra ter o argumento de que o cara sumiu com o dinheiro dela e de que é por isso que ela não era louca. Exato. Então, aí já tem um erro seu, mas eu deixo pro fim porque o livro explica. Se o livro explica... Então, mas o filme mostra, porque no próprio filme o marido desaparece. Quando o médico vai lá, tá tudo encaixotado, assim, e o marido sumiu e o dinheiro da conta realmente saiu. Então, tipo, ele fugiu com o dinheiro. Isso é algo que o filme deixa claro até no final. Então ela não foi... Ela não deu o sumiço com o próprio dinheiro. Não deixa claro. Assim, nada é claro, então... Tipo, eles não provam... Não tem uma cena do cara com uma malinha fugindo, mas todos os indícios mostram que o cara sumiu e o dinheiro foi levado. Não sei se foi ele que levou o dinheiro. Se as duas coisas estão juntas, a gente não sabe. Exato. Mas antes disso, eu queria fazer aquela pergunta, que eu falei que o inconsciente ia participar hoje um pouco. O que você achou desse filme? Em qual aspecto? Dessa que a gente tá debatendo, a questão do plot, a questão do roteiro. Quero a opinião de alguém que tá aqui observando. Não, eu acho que a construção do filme foi desse jeito para você cansar as pessoas que já estão cansadas do estereótipo padrão. Então, de tanta coisa que você vai jogando, ok, então, ao invés, nos outros filmes eu já teria conseguido tirar um traço e ver se esse filme vai seguir esse traço. Nesse não, nesse tá jogando tanta coisa que eu desisto de criar esse traço pra deixar ele simplesmente me dar um susto no final. Então o filme ele é uma armadilha pra gente chata que fica querendo adivinhar o plot. Eu vejo desse jeito. Vou cortar você do episódio. Tá fora. Sai. Ele é justamente pra pegar aquele cara que fica, não, então é isso. Não, então é isso. Não, aí ele cansa, aí o filme fala, pronto, agora eu posso contar minha história sem você encher o saco? Tá bom. Eu juro que não é isso. A questão é cansativo, porque tudo muda. A vida é mudança, Fernando. Vamos que aquela... Vão se foderem. Vão se foder. Fernando, o universo é mudança, é movimento. O universo é fim de tudo. O universo tende a 0 Kelvin. Tá
Tadinho do Kelvin. O mundo tende à entropia. Todos os Kelvin vão morrendo, assim, né? Até quando chegar 0 Kelvins no mundo... Você já conheceu alguém chamado Kelvin? Já, pior que já. Nossa senhora, ele era frio? Eu não toquei nele. Deixa eu ver. Velho, você é frio. Então, porque eu entendo, seria ótimo um filme assim. Assim, seria ótimo um filme assim. A questão é que tudo muda. E aí, tipo, são plot de coisas inúteis também. Tipo... Eu acho que isso fala mais da sua frustração de não encontrar o traço. Não! Eu sei o que aconteceu, porque eu vi no mais da livro. rigidez do Fernando. Não é porra! Conte, por que mudança te incomoda tanto? Porque eu sou controlar o que perfeccionista. vai acontecer te incomoda tanto. Porque eu quero ser Deus. Mentira. Vira neurocirurgião. Não, é porque assim, novamente, se os plots fossem exclusivamente no principal do filme, tipo, só descobrir quem ela é, ou se ela tá doida ou não, beleza. Mas é plot em qualquer lugar. Tipo, você matou fulano ou não? Tipo, quando o gnomo... Pessoa com nanismo. Não, tô falando o nome dele. Gnomo mesmo. Não, o nome dele no filme é Gnomo, eu vou falar Gnomo. Eu tô usando o nome do personagem. É Gnomo com G maiúsculo. Exatamente, ela mesmo. O nome dele é Gnomo, olha lá, calma lá. O personagem Gnomo, que conseguiu nocautear a mulher. Gnomo. É que ele tinha 20 de força. Porra, é um Gnomo bárbaro. Pô, né? Tipo... Então, que é plotzinho até nisso, sabe? Tipo, fui eu, eu não sei. Não, foi o fulaninho. Não, depois é o ciclaninho. Tipo, Então, essa parte eu chato. concordo que eu fiquei meio... Não, eu concordo que todo aquele side plot dos gêmeos e dos... É isso. eu achei meio eu não tô cagado. falando só da história principal, eu falo, tudo é plot. Esse tudo bagulho, é esse plot. bagulho dos gêmeos Isso aí eu achei tendo meio a concordar, desnecessário também. Olha lá, o inconsciente. Não vai falar mais. Pode falar. Isso não representa o TDAH? Então, eu acho que sim. Não, mas o Fernando é clássico disso. Eu tava esperando já dele. Filho da puta, escolheu esse filme de propósito. O maluco tem várias histórias e fica. Eu tenho certeza que ele tentou adivinhar o final. Toda vez que dava uma pista nova, ele tentava adivinhar o final e se frustrar, porque tinha uma pista nova depois. Não, isso eu fazia porque eu acho que é o normal do filme. Eu não. Vocês não fizeram isso? Não! Não, inconsciente, você não faz isso não? Não. Porra! Tá, então tem problema, desculpa, vou tentar na terapia, desculpa aí. É muito legal quando o filme é uma armadilha e você vê alguém que caiu na armadilha. Fica puto, tá ligado? Puto, o filme é ruim porque eu não podia adivinhar o final. Não é isso. O filme é ruim. O filme é ok, é mais ou menos. Não é que ele é ruim, ele é que tipo, vai dar pra assistir. Porque não é só plot na história principal, é plot em qualquer coisa. Não, eu concordo, assim, com a questão de... Foi colocado muita coisa dentro do mesmo filme. Então esse negócio de, tem o plot principal que é, ela é louca, ela tem paranoia ou não? Fosse só isso, ok, mas tudo Que é é legal. plot. Aí de repente tem o... Você não acha que a narrativa justamente foi desse jeito pra tentar colocar vários sintomas de transtorno na própria narrativa? Então, eu acho que pode ser, só que eu acho que foi tão exagerado, ficou ruim, na minha opinião. Assim, entende que é o seguinte, só no caso do Gnomo lá, você tem 4 plots em uma coisinha só. Sabe, tipo, não é o plot da história principal. Você tem a história principal sendo contada, mas em cada evento você tem plot de plot de plot. Aí você fica, tipo, é cansativo. Sabe? Faz de conta que isso aconteceu e você perguntou pra uma pessoa transtornada o que aconteceu. Aí essa pessoa ia contar a história desse jeito. Mas, ok, isso aí, beleza. Não, mas filme inteiro assim, mas é por isso que eu todas as variáveis... Mas é por isso que eu acho que foi interessante essa construção. Porque a ideia do filme é basicamente que, como a tua charada, o narrador é uma pessoa transtornada, que não sabe o que aconteceu. Então tudo que ele levanta é o que tá vindo na hora. É tipo você pegar histórico de paciente em mania. O que ele vai te contar? Ele vai te contar a narrativa bonitinha ou ele vai pegar 200 pontos diferentes no tempo? Sim, tem gente parado pra... Se eu pegar como pressuposto inicial, de que a ideia da narrativa, uma ideia de uma pessoa cindida contando uma história, beleza. Mas o filme não deixa isso claro em nenhum momento. Tipo, o filme tá contando a história de uma mulher que tá ali segundo aquela argumentação. Mas o filme deixa isso claro a partir do momento que você percebe que o narrador, quem tá contando a história, não é confiável. É a mesma coisa do Coringa. Em nenhum momento falam que o Coringa é doido. Mas ali o roteiro pelo menos é bom. É porque o roteiro não... Você não cai... O roteiro não era uma armadilha pro Fernando. Não, o roteiro é bom. Não, é bom. Mas esse também não é ruim.
Não, esse é ok. É ok. Eu acho que assim... Eu vou encontrar o Fernando no meio do caminho, que os side plots são... Não, vamos lá. Eu não discordo e não retiro o fato de eu não conseguir prever e incomodar. Não vou falar isso. Só que isso não é... Começa a reconhecer, né? Não, eu reconheço. Tipo, o inconsciente, tinha que ser o inconsciente, ele traz uma informação que, não, ok, realmente pode ser uma questão minha também ali, beleza, não tem nenhum problema. Só que a motivação de eu falar que o filme não é legal, não é tão bom assim, não é só isso. Uhum. Isso pode me frustrar como pessoa, Fernando? Pode frustrar. Pô, querer prever o final e tentar entender, ok. A questão é um exagero de plot em todo momento. Pra mim pensa que você sai com aquele seu amigo X. Ou sempre você sai com... Vamos supor que eu saio nós três. E sempre que tá nós três no rolê, Rafael só fala de neurociência. Tipo, por mais que seja um tema interessante, Rafael só fala isso. É cansativo. Não é que eu não gosto. Cansa. Cansa de uma forma de você perder o interesse. Porque se torna aversivo. Então, pra mim é tão cansativo uma história que tá contando algo, mas também não tá contando nada, em que, sabe, que você já, pelo menos eu já acaba assistindo dando descrédito ao que tá acontecendo. Então, pra mim, nada tá acontecendo. Ali, nada é verdade. Mulher tá na sala babando. Assim. A forma de lidar com a frustração vou negar isso. Não é negar. Vamos negar a realidade. Não é negar. Nada tá acontecendo. Foda-se. Eu olho aquilo como um filme, tem uma história a ser contada, mas que ele é tão exagerado no que ele conta, porque, eu tô contando essa história e agora não é verdade. E, novamente, não é só a história principal, são pequenas informações ali também. E aí você vê coisas mínimas também não é verdade. E coisas mínimas também não é verdade. Então, ok, eu tô tipo, tá, vamos ver o fim. Tipo, perde qualquer razão de você querer ver o final. Porque, beleza, eu já sabia que... E aí, isso, prever. Eu já sabia que mesmo no final você não vai saber de nada. Tipo, é um filme que tinha todo um potencial de ser bom pra caralho. O final, a questão desse plot do passado futuro, pra mim é excelente, muito bom. Só que não salva pelo cansaço até você chegar ali. Eu concordo de chegar no meio do caminho, de que os side plots, eles realmente, assim... Não acrescentavam muito. Isso. Eu acho que o único side plot... Difícil ter que argumentar pra vocês se vão perceber, é isso. Caraca! Nós somos fáceis. É porque esse argumento não é muito bom, a gente tá sendo bonzinho. Não! Porque, novamente, Fernando compreende e entende as suas dificuldades em coisas que não controla. Eu acho que a gente cutucou a ferida. Eu entendo. Eu bebi muito café. Bebi, tipo, 1 litro de café. 1 litro. É que eu bebi... não. É só um argumento sobre o fato de que você não suportou ver até o final. Não, eu suportei porque eu vi. Tá, você não critica a resiliência suportou no dele. limite, sendo que a gente suportou na boa. Vocês... Pra mim não sumiu a vontade de ver o filme, o final do filme. Pelo contrário, eu fiquei curioso pelo final, justamente por eu não conseguir prevê-lo. Eu falei, tá bom. Então, eu não fiquei curioso pelo final por não conseguir prevê-lo, porque eu já sabia que o final não ia mostrar nada. E, tipo, é isso, o filme inteiro, nada é o que acontece. Então, eu posso ver todo o filme, eu vou ter diversos plots, diversas coisas acontecendo, e nada aconteceu. Nada aconteceu. Tipo, você não sabe se aquilo aconteceu de fato ou não. Então, é uma história que não me prende, porque independente do que ele me mostrar, só mais um plot. Se o filme continuasse mais um pouquinho, teria outro plot daquilo ali? Então, tipo, você fica... Não, eu entendo o seu ponto, mas... Eu entendo, só discordo. Porque... Não, tudo bem discordar. Não tem problema discordar. Eu só não quero que fique achando que, por exemplo, eu não gostei do filme e eu tô falando mal só porque... Não consegui prever. Não. É tipo, é cansativo. Essa na ferida, Nossa, né? pegou muito, né? Não. Ele tá Não. bom doído aí. Falei consciente. Nunca mais te chamo, cara. Vou automatizar isso aqui, isso aí eu vou apertar o botão. Ele fez questão. Isso porque ele fez questão. Vou fazer o inconsciente participar. Inconsciente, me ajuda aqui. Aí o inconsciente, não, você é doente. Brincadeira, mas é bom. Sabe, eu queria isso pra eu saber. Porque eu previ que o Doku ia provocar. Depois a gente pega esse corte e manda pro psicólogo do Fernando. Não, ele nunca vai saber. Eu falei pra ele que eu tô melhor. Há 3 anos atrás, quando ele saiu da terapia. Não quero gravar mais não, pode gravar aí. Já que só vocês estão certos, só vocês falam. Se eu não tô certo, eu não Vou falo. brincar também. Eu vou brincar, a bola é minha.
Pega o Kiko, vai embora com a bola. Ele puxando a tomada. Vai, tchau, acabou. Se vocês não vão concordar comigo, não tem episódio. Não. Mas é sério, sem zoeira. Sem zoeira. Sem zoeira. Não, tudo bem. Não precisa se justificar. Gente, Eu tô saudável, gente. A gente te aceita, assim. A gente já sei que é doente, não tem problema. Ninguém é 100% são. Vocês não vão embora também? Não, gente. O que te faz pensar que a gente estava aqui o tempo todo? Eu sou a mulher do filme. Meu Deus. Vai que você tá no seu quarto imaginando tudo isso nesse exato segundo. Tipo Pokémon, né? Ele só caiu da bike e viajou. Tá em coma até agora. 20 anos depois, virei o campeão mundial. Aí acorda. Porra. Eu não sou nada. Pikachu era um rato mesmo. Era o rato dormindo do lado dele. É um rato doente que era amarelo. Qual que é o nome daquela doença de gente que fica amarelo? Icterícia. Icterícia é o rato que... Quem tá rindo de icterícia é ela. Mas é o padrão da Eu só Juliana. tava rindo de rato De mesmo. todo mundo aqui, quem ri de gente doente é a Juliana. Vamos fazer um reality show. Coloca vocês três dentro de um hospital psiquiátrico. Vamos ver quem consegue sair primeiro. Mano, vamos no Escape 60? Eu quero muito meu sonho. É mó legal. Eu queria ter ido no meu aniversário. Eu já fui no escape room, mas não fui nesse. Eu não fui nenhum. O que eu fui foi bem da hora. Foi de sexta-feira 13 pra resolver as dicas, assim. Mas eu tenho um leve temor de ir e ser muito ruim. Tipo, eu não conseguir fazer nada. E aí eu fico, tipo... Não, Não. Porque eles dão até dica, cara. Não, Se tem um pessoal burro, eles falam, mano, olha embaixo da cama, por favor. Exato. Não é que, tipo... Eu fiquei, tipo, com sério medo É que de tem testar níveis de a minha dicas. habilidade. Primeiro começa, tipo... Pelo menos no que eu fui. A moça, ela sussurrava, tipo... Confira o número. Nossa. Aí ficava assim. Aí beleza. Aí a gente tentando resolver. Aí quando não dava, ela, tipo... A gente... Mano, eu sussurrei, confira o número. Não. Tipo, tinha uma sequência que era assim, sei lá, era 6672. Só que a gente tava escrevendo 9972, porque a gente não tinha orientação no 6. E aí a mulher no microfone, é 9. Caralho, é 9. É 9. Tem um risco embaixo. É 9. Não, ela ficava tipo, é 6. Mas Então, eles dão dica. Tipo, Eu quero muito ir. Enfim, volta. Tirando esse lado, né? Acho que a gente já debateu bastante acerca tirando da compulsão. psicopatologia a de gente ficou alguém. muito Exato. tempo da mesma forma que era muito plot. Existe uma questão interessante que eu gostei que... Nossa, espera que eu acho que eu vou espirrar. Tá. Saúde. Mexerica. Não foi. Fala mexerica, passa. Espirrou? Eu acho que não. Mas ela não falou mexerica. Não, eu ouvi falar mexerica. Ah, você escutava a palavra ouvi? mexerica. O corpo humano funciona assim, você estudou? Faz mestrado e não sabe da mexerica. Bela cientista você, hein? Daqui a pouco ele vai falar do bagulhinho de mão que faz o cachorro não conseguir cagar. Tá com uma amarela que peidou, né? É isso. Você tá... Olha como é que ficou. Peidou bastante. Quase uma corneta. Deixa eu falar. Que tem uma frase que eu achei interessante que eles falam no filme, que é: todos buscamos algo, a loucura é a maneira mais rápida de conseguir. E eu fiquei tipo... Mas, cara, essa frase me fez pensar num negócio que eu tava discutindo com uns amigos esses dias. Porque tem uma comunidade no Tumblr, e aí vocês já sabem que vai vir merda, né? Porque quando a gente Sim. fala a palavra Tumblr é a rede social proibida. Exato. É a rede social proibida. Todo mundo que tá lá tem algum problema psicológico. Aham. Um é o mínimo. Porque o WhatsApp tá normal, né? Não, mas o WhatsApp é só assim da realidade, né? O Telegram, não. O Tumblr Então é... é doença. Exato, porque no Tumblr tem uma comunidade chamada de Shifters. Shifters. E aí a ideia dessa galera é de que são pessoas que, em tese, né? E aí eu já falo que é mentira, agora mesmo, porque é impossível fazer isso. Mas a ideia é de que as pessoas, elas induzem uma experiência psicótica em si mesmas, sem substância nem nada. Eu ia falar, usam... Só com, tipo, a crença delas, pra mudar o ambiente em que elas vivem, pra elas ficarem felizes. E aí tinha uma menina dando um depoimento, falando que ela se induziu a ter um episódio psicótico onde a casa que ela morava era uma mansão, pra ela ficar feliz. E eu fiquei tipo, não é assim que funciona.
Elas são tipo o jovem místico patológico. É o jovem místico ao extremo. Ao extremo. Tipo, eu acredito tanto que eu moro numa mansão que eu vou surtar e ver minha casa como uma mansão porque aí eu vou ser feliz. Então, é aquilo que a gente comentou uma vez, Por né? que você tá nessa rede social? Não, eu não vi no Tumblr, eu vi no Twitter, gente criticando essa bagaça. Por que você ainda tá nessa rede social também? Porque o Twitter é maravilhoso. Não sou eu que tô no Tumblr, é um amigo meu. Twitter é o que você. A rede social que zoa a rede social de pessoas doentes. Exatamente. É outra doença. Exato. Mas o que eu ia falar é essa experiência aí do tal dos shifters aí ressoa muito com o que a gente abordou no episódio sobre saúde mental, né? Sobre mental health literacy. Que é, a pessoa acha que ela conhece o que é um episódio psicótico e aí ela fala que ela induz em si mesma um episódio psicótico. Então, assim... Já mostra que já não tá saudável. Já mostra várias coisas. Uma delas é, ela não faz ideia o que é um episódio psicótico. Ela nunca teve. Não só isso. Só que, tipo, eu acho que o mais perigoso desse tipo de coisa é justamente você instigar e normalizar uma fantasia que te tira muito da realidade. Porque aquilo, a pessoa, tipo, ela vem com esse... e esse é o problema da crítica a esse tipo de comunidade, enfim, que surgiu no Tumblr, que justamente é um monte de adolescente que começa a achar que, tipo, não, eu não preciso mudar a minha realidade, eu só preciso surtar. E aí as coisas vão ficar boas, entende? Como se e é isso Só precisa droga, só tá tranquilo. Mas e é isso que é bizarro, porque você vai trabalhar, quando você vê um paciente psicótico, você fala, cara, esse maluco não tá bem. Porque eu não conheço uma pessoa que teve uma alucinação boa. Não tem. Gera um sofrimento do caralho. Não induzida por substâncias? Tipo, uma pessoa que teve uma visão. Não. Tô aqui tu. Ela tem uma visão, mas gera um incômodo. Não sei. Nunca... Depende, se for induzida por substâncias. Não induzida por substância. Que teve um primeiro episódio psicótico franco. Nunca é ninguém positivo. tem uma Nunca é positivo. Ninguém tem um surto bom. Não Nunca tem. É positivo, não tem. Não. Mesmo que a pessoa veja Jesus, ela se sente incomodada, gera um sofrimento. Porque não é algo que ela exato, não é um negócio controlado. Viu? Totalmente anormal. O Fernando cindiu vendo o filme. Ele tava vendo Jesus na tela falando, não faz sentido. O diretor é Deus. Não, isso é mãe. O filme, Mother, você nunca viu? O da Jennifer Lawrence? Do esse filme merece um episódio. Viu como esse filme é bom? Não. Eu gosto de filme bom. Então, E que tem um plot. eu achei plot. Mother meio cagado. Cagada é sua existência. Sua existência é cagada. Ele vai levantar e vai embora. Só não vai embora que a porta tá fechada. Eu acho que eu não vi esse Mother. Você Oh, já falou pra eu ver, Já né? falei. A gente vai Não fazer fala nada, deixa a ela gente vai ver. fazer um episódio sobre Mother. A Juliana vai ser o desempate. Eu vou criticar, o Fernando vai elogiar. Mano, o filme é excelente. Excelente. Mas eu entendo que ele é excelente por questões pessoais minha da minha vida. Ele é excelente porque você E provavelmente pegou a referência em 2 segundos. Não foi em 2 segundos, não. Mas, tipo, demorei. Mas, que Eu quero ver. se isso sai, acaba o filme. Não, tudo bem. Não falo, eu quero ver. Então, o que eu... O Juliano meteu um flap aqui. Daqui a pouco ela bate a cabeça na mesa. Nossa, eu tinha uma pessoa que Eu tinha uma pessoa. Uma pessoa, exato, ela tinha uma posse que tinha autista. tinha uma pessoa que era um namorado da vida que ficava Você comprou seu namorado? que ficava altamente incomodado quando eu começava a fazer assim. Altamente incomodado. Ele me segurava assim. Eu ficava tão puta com isso. O TDAH se mexer e separa ele. Não, é que quando interrompe a Puta estereotipia, fica incomodado. Exato. Eu ficava assim, ele parava, eu ficava tipo... Ela, pudim. Ela andava na ponta do pé pra se sentir mais alta. Isso era o que ela falava, né? Tipo, isso era sintoma só. Então, mas uma coisa que é legal do filme é o processo de internação, né? Então, Isso. Eu também achei maravilhoso. então, você vê, que eu até fui anotando, o quanto é aquilo que a gente vê de... Porque o filme se passa em 1979, então não tinha celular, WhatsApp, né? Tirar foto e falar, não abusa aqui, ó. E o que vai acontecendo é uma aniquilação da subjetividade. Então você vê isso em todos os pacientes, mas principalmente nela que você vê desde o início. Então, tira todos os pertences, você não usa mais as suas roupas, são a roupa do hospital.
Eles tiram... Ela até tem uma parte que fala, esqueça seu nome. Que é um nome muito diferente. É um nome diferente. Então, o quanto a institucionalização, né, do indivíduo, seja no hospital psiquiátrico, manicômio, que não existe mais, graças a Deus, ou na prisão, é um processo onde você mata o indivíduo quando chegou ali. De despersonalização. Sim. Então, você não tem mais um nome, você tem um número. Você não tem mais suas roupas, você tem um uniforme ali de todo mundo. No presídio, por exemplo, você raspa a cabeça, sei lá, e você fica um padrão, igual a todos. Tem uma padronização até da forma física, né? Mesmo uniforme, mesmo rosto, mesmo corte de cabelo. Então, isso é interessante do filme mostrar, pontos positivos do filme, da questão de você ver a morte do indivíduo ao ser internado. O ponto positivo do filme é, nossa, a internação é péssima, né? Não, representou o que era de fato, né? Sim. Mas aí, tem uma coisa interessante, né? Que enquanto ela estava lá voluntariamente, né? Enquanto ela estava... Então, quando ela entrou. Quando ela estava pacífica, vamos colocar assim, né? Então, ela foi vontade, de livre e espontânea vontade, né? Trocou a roupa, né? Enquanto estava assim, estava tudo bem. Aí, a partir do momento que ela se rebelou contra que ela teve o primeiro surto ali, contra o chefe, que aí ela foi levada para um outro andar. Então, mas aí que é uma questão desse primeiro surto. Eu acho que não sei se foi no primeiro. Foi no primeiro? Foi. Não, teve alguns surtos. Que eu acho que é ou uma questão do filme, do roteiro, ou... Eu não sei como que era lidado dessa forma nos hospitais nessa época. Ou um despreparo total de todos os profissionais ali. Porque ela teve esse surto quando o diretor nega tudo e fala, não sei o que você tá falando. Ela teve esse surto quando o marido simplesmente some e não consegue encontrar ele. Só que não é um surto. Se a gente for pensar se ela fosse saudável, tá? Aconteceu uma variável na vida dela que gera uma estabilidade emocional e você pega um momento onde qualquer indivíduo estaria instável emocionalmente ali, começa a segurar a pessoa, você vai descompensar emocionalmente. Só que todos os médicos, tipo, ai meu Deus, ela era louca mesmo. Tipo, mano, qualquer pessoa teria só olhar, sabe? Então, pode ser, leva na questão de o despreparo da época em lidar com esses pacientes. Porque tem um documentário acho que era do Hospital do Barbacena lá, o manicômio que teve, que vai mostrando a situação dos internos, né? Daquele manicômio. E a grande questionamento é, quanto tempo você levaria pra enlouquecer aqui dentro? Tipo, mesmo você saudável, sim, enlouquece. Você enlouquece naquele lugar que é completamente aversivo, sabe? Tipo, completamente... inóspito. Não, e tem uma questão que eu acho que o que eu vejo nessa cena aí do primeiro surto dela é justamente um despreparo dos profissionais. Exato. Por quê? Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com saúde mental é justamente com o viés do profissional. Então, eu falo porque, assim, sei lá, a gente faz diagnóstico de TEA. É muito comum a gente ver qualquer comportamento no metrô e pensar, pô, olha lá, estereotipia. Olha lá, tá, entendeu? A gente faz essa zoeira aqui. Exato. Por quê? Porque é um negócio que a gente vê tanto que fica mais sensível. E no hospital psiquiátrico, isso é levado ao extremo, né? Então, essa é a questão muito grande do preparo do profissional. Porque é aquela coisa, se eu conto uma história dentro do hospital psiquiátrico, eu conto a mesma história fora do hospital psiquiátrico, dentro do hospital psiquiátrico eu posso ser dado como doido. Como doido, né, nos parâmetros daquela época, mas como tendo alguma coisa, como tendo alguma patologia. Justamente porque eu estou num ambiente onde os profissionais já estão, tipo, pré-ativados lá, já estão esperando um discurso delirante, já estão esperando ver falhas no discurso. E, então, teve algumas cenas, pelo menos no começo, quando eu achava que ela não era doida, muitas cenas que eu pensei exatamente isso que o Fernando falou, de tipo, olha, ela tá falando que o marido vai confirmar a história. Pode ser que ela esteja mentindo e o cara esteja morto, enfim, mas pode ser que ela simplesmente não sabe que o cara saiu, que o cara viajou, e ela tá tendo um ataque de pânico, de ansiedade, porque falaram, putz, a gente ligou na sua casa várias vezes e ninguém atendeu. Exato. Cadê meu marido, entendeu? Nessa hora eu pensei, eu falei, porra... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa ia surtar ali, porque... O que a gente faz? Pega ali e dá um eletrochoque na cabeça. Suave. Então, tipo, o quanto é um lugar extremamente punitivo, que não cuida, não trata, só adoece mais e mais. É tipo, eu vou oferecer uma solução para um problema, mas ao mesmo tempo eu vou criar o problema. E assim eu gero um ciclo de demanda e clientes. Exato. Stunks. E... Então, é interessante ver essas
essa sutilidade do processo de encarceramento, né, até da pessoa que está adoecida. Eu achei... Eu tinha uma dúvida. Por que o cara que tinha hidrofobia, que é o medo irracional da água, ficava com queimaduras? Então, isso eu achei muito legal. Psicossomático. Não é psicossomático. Eu tenho quase certeza que... Minha teoria. Mas eu acho que o filme mostrava como ele se sentia e não o que realmente acontecia na pele dele. Porque nas próximas cenas ele tava normal. Tipo, tem inclusive uma cena que eu fiquei encucado, porque no final do filme tem uma cena que tá tendo toda a confusão lá e ele coloca a mão na torneira, né, na pia. E aí mostra, quando ele coloca a mão na água, mostra, né, o braço dele ficando todo cagado. Mas depois não mostra mais o braço dele. E eu ficava procurando toda a cena, eu ficava pausando, porque eu ficava tipo, cara, eu acho que esse braço não tá zoado. É só a cabeça dele falando, cara, eu tô queimado, mas não tava. A cena da chuva, a mesma coisa. Ele cai, depois quando mostra ele na internação, ele tá de boa. E se tivesse queimado, porra, ele ia estar todo sangrado, em carne viva, ele ia estar todo ferrado. E ele tava de boa. Então eu fiquei muito com essa teoria, de que o filme mostrava como era a sensação dele com a água. Se o filme ele é contado baseado no sintoma do indivíduo, então o roteiro faz sentido. Entende? Então, ok. Vamos ver. Fechamos a charada, era a informação que faltava pro Fernando. Não, porque existe uma coisa de um roteiro mal escrito e um roteiro que é Fernando, assim não é um de roteiro, propósito. não é um roteiro mal escrito, é um roteiro psicótico. Então, o que é um roteiro mal escrito? É um roteiro psicótico. Ou um roteiro que fez de propósito. Por isso que o nome do filme é Linhas Tortas de Deus, porque o roteiro tá torto. Tá psicótico. Tá psicótico. E é interessante essa frase, né? As linhas tortas de Deus. Ele fala, eu fiquei que nem o Peter Griffin quando ele falou, tipo, não, porque parece que eu estou tratando das linhas tortas de Deus. Ele falou o nome do filme. Até essa visão do próprio diretor, que iria ser responsável pelo cuidado, olhar o doente como um erro, né? Como se ele fosse um erro de Deus. E ele fosse o representante para cuidar desse erro de Deus. Eu acho legal essa... Outra coisa que o filme acerta muito é essa coisa do ego médico, né? Que aí, até eu lembro do Fernando ter zoado um dia que ele falou, porque psiquiatra pensa que é Deus. E é assim mesmo. E neurocirurgião tem certeza. Mas é exatamente isso, sabe? É aquele profissional que ele acha que... Ele olha para todas as outras pessoas de cima, sabe? Como, não, eu sou o suprassumo da saúde mental, como tinha uma professora nossa que falava. E não é, sabe? Tipo, é exatamente isso que eu comentei. Tem um viés do profissional muito grande que se o cara entra nesse bagulho do ego dele, todo mundo passa a ser doente. E aí o cara não vive, porque qualquer lugar que ele vai, então fulano não sei o quê. O caixa do banco era psicótico. A mulher do estacionamento era border, entendeu? E acabou, todo mundo fica doente. Então, isso assim, eu acho que não a crítica ao filme, mas a crítica aos psiquiatras. Né, do filme, exatamente isso. Do filme. Os psiquiatras do mundo. Não. Fica aí, eu vou falar do filme. Existem psiquiatras bons. Eu tenho até amigos que são psiquiatras. Não tenho preconceito, não. Não tenho preconceito, mas assim, tem uns psiquiatras que são populares. Exato. Porque assim, o que mais eu fiquei puta da vida foi isso, de tipo, ela teve lá o segundo surto dela, porque o primeiro surto foi quando o psiquiatra-chefe não negou conheço tudo. você. Não, a gente nunca trocou carta. Não. E aí ela ficou exaltada e ele chamou pra pagarem ela. E beleza. Isso eu já fiquei meio puta, porque tipo, porra, né, ele poderia ter um pouco mais de sensibilidade com uma pessoa que está surtando na frente dele, em vez de só apertar o botãozinho e trazer 2 capangas pra derrubar a pessoa. Mas tudo bem. 2 peixinhos. Foi basicamente o que aconteceu. Mas no segundo surto dela, mais grave, com o Delono lá que aparece, que aí ela vai... E aí eles se juntam, né? Pra falar sobre o caso. E aí ele traz a posição dele. De que não, gente, ela é paranoica, vamos seguir o que tá escrito na carta, né? A carta tá falando que ela é paranoica e tem que se tomar cuidado, porque ela é uma paranoica muito inteligente, muito manipuladora. Fechou. E aí os outros médicos, tipo, mas não sei, a história tá estranha, etc. E ele, tipo, não. E fim, sabe? Tipo, em vez não vai investigar nada. E aí, tipo, não vai investigar, não quero... Não tem que investigar. Não, peraí. Poxa, se a sua equipe está em dúvida, vamos tratar a dúvida da equipe. Entende? Mas, tipo, não é acreditar ou não na... Nessa cena teve uma outra coisa que eu senti muito,
que aí eu acho que é um pouco sintoma da época em que o filme se passa, que é um machismo do diretor, sabe? Tipo, foi um outro médico, homem, que falou que a mulher é louca, então eu descredito tudo que ela falou, e a assistente dele, que é a vice-diretora, que também tava, não, você tá errada também, você tá caindo no papo dela, você é muito emotiva. Então, tanto que no final ele fala, a própria Alice lá, ela fala de, você não tolera ser contrariado por uma mulher. Aí você fala, beleza, aí acaba como? Sou louca. Então, tipo, foda-se, sabe? Exato, isso eu fiquei, tipo, bem chateada, sabe? Porque é isso, ele escancara esse machismo que na época era mais aparente, hoje em dia é mais velado, talvez. Não vou falar que diminuiu. Mas essa é a minha questão principal de a sua equipe está em dúvida. Sabe, a sua equipe ficou desestabilizada com o caso. Mas está pedindo para buscar informações. E você fala, não. Mas o contraponto que eu achei foi muito legal. Porque quando eu assisti esse filme, eu fiz muitos paralelos com esse TED Talks do cara que foi internado. Porque, tipo, me fala a noção de grandeza que a pessoa tem que ter para escrever na carta forjada de que ela vai ser internada, de que ela é inteligente o suficiente para enganar um psiquiatra. Sim. Entendeu? Tipo, é um narcisismo gigantesco. Eu acho que só onde nós três se identifica. Realmente. Mais uma ciúme. Porque eu fui fazer esse teste. Eu não posso perder essa chance. Mas isso é saudável. É saudável na cama. Eu só não queria controlar. Mas, entendeu? Tipo, eu concordo muito com essa questão de que o filme ele aborda o machismo do diretor, mas eu acho que ele falha em deixar isso tão aparente, porque toda vez que o diretor tem uma atitude machista, o filme confirma a suspeita dele. Concordo com isso. Mas em contraponto, eu acho que a construção da paranoia... Não é machismo, é realidade. Não. Mas é porque eu acho que a construção da paranoia da mulher, da personagem principal lá, que eu esqueci o nome de todo mundo. Alice, isso. Da paranoia da Alice... ele gira muito em torno dessa noção dela de grandeza, né? Então, eu acho que o que o filme talvez pudesse ter mostrado melhor é de que a alta noção de self dela, né? Seria o termo técnico, né? Se mostra justamente porque numa época em que homens e mulheres são tão separados, ela se equipara toda hora. Então ela tem essa noção de grandeza exacerbada, por quê? Porque ela que não é profissional, que não é nada, quer peitar o psiquiatra, falando, não, eu sei também. E ela mete essa, tipo, eu engano psiquiatras que são burros. E aí ela tem uma hora que tem uma junta médica lá, ela vira pro cara que diagnosticou ela e fala, não, que você é burro, porque eu te enganei, entendeu? E o cara, não, onde já se viu? Então tem essa coisa que também, para ela também seria sintoma, sabe? Essa noção. Imagina, você tá com um paciente no consultório que vira pra você e fala, não, eu discordo do que você tá falando, que você não sabe o que você tá falando. Entendeu? A primeira coisa que você ia pensar é, puta, narcisista. Nem discorda? Agora a gente toca na ferida da Juliana. Quer dormir no sofá, né? No sofá ele vai dormir com os gatos. Perfeito. Então, tem essa questão de ter esse viés dela estar sempre... Tá numa sociedade machista, um homem, meu marido me colocou aqui porque quer meu dinheiro, então... Isso aconteceu de verdade, historicamente, sabe? Você simplesmente prende a pessoa, fala que é louca só porque é mulher e prende. Exato. Então você vai se colocar nesse lugar. Só que aí o filme vai mostrando, não, realmente é louca, né? E aí todo esse discurso, foda-se, sabe? Esse discurso de tentar olhar esse machismo estrutural ali. É que aí eu vou defender o filme. Eu acho que a proposta do filme não era problematizar o machismo da sociedade. A proposta do filme então, é qualquer coisa. Ele fala em criticar. O Fernando vai dormir e fala, esse filme era ruim, tá bom? Deus, esse filme era ruim. Mas escreve na linha reta agora, por favor. É isso, tipo, a gente pode criticar o filme falando, ele falha em criticar o machismo da época? Falha, porque não era a proposta do filme, entendeu? É a mesma coisa que falar que o Senhor dos Anéis... Não era proposta, mas ele sempre dava Qual que é a proposta do filme? Nenhuma! É a mesma coisa que falar, não, porque Senhor dos Anéis falha em ser uma boa descrição da Irlanda medieval. É tipo, porque não é a proposta, né? Só que o que eu queria pontuar é o quanto em qualquer versão possível dada pra história, você vê que ela não bate bem. Pensa que na saudável que ela tá fugindo, ela pensa, mataram o Remo, deixa eu voltar. O Romuliano. Os fundadores da Grécia. Puta que pariu, que Grécia, né? Roma! Fundadores o Remo formou a Grécia.
Olha que o Remo Qual que é a diferença de Grécia e Roma? Nenhuma. Localização. A minha mãe deve estar brincadeira, desesperada. Nossa senhora, o Age of Empires dentro de mim tá tipo bololô. Tipo, ela vê lá, ela ouve que o cara morreu, aí o que ela pensa em fazer? Volta. Vou dar um mata-leão na legista, vou tirar a roupa dela, eu vou vestir, E vou pôr a minha roupa nela, e eu vou lá fingir ser a legista pra olhar o que aconteceu. Mano, aí você fica tipo, cara, você é doidona desde o início. Tipo, não tem uma versão da história que ela se salva. Aí no fim ela tá fazendo autópsia, limpando o corpo, porque ele morreu facado, e você vai ver que o fulano vai estar com um corte na mão, aí você fica tipo... Essa cena eu também achei forçada. Achei forçado. Olha só... Dela resolvendo o assassinato. Sério que tem cena forçada e plot do plot do plot. Não, mas até aí... até mãe tem aquela bosta daquele filme. A gente tava falando de linhas tortas. Não é o episódio Mother agora. Então, tipo, você fica... Sabe, tipo... Não, mas até que nessa hora, quando ela para e volta, eu ainda até pensei assim, poxa, vamos supor que ela... Tudo bem, que tudo isso da questão dela ser detetive, etc, era verdade. Ela ficou institucionalizada sei lá quanto tempo. Ela poderia ter dado uma surtada e, tipo... Eu nem vi isso quando ela voltou. Pode terminar. Então, quando ela voltou, eu até imaginei. Falei, meio que, tipo, ela ficou louca. Tipo, ela poderia ter ficado louca ali, naquele espaço. Teve eletrochoque, ela ficou presa naquele lugar horrível, ela tava muito tempo naquele... começando a achar que ela nunca mais ia sair de lá. Isso poderia ter disparado alguma coisa. Tipo, eu até pensei nisso. Falei, ela poderia ter disparado alguma coisa. Eu pensei de, tipo... Eu fui numa linha mais, sei lá, talvez mais clínica da coisa, de que, tipo, ela entrou naquela instituição e, querendo ou não, ela foi abraçada com muita força pela instituição, né? Então, ela foi submetida a terapia, eletroconvulsoterapia, depois ela foi colocada no isolamento, etc, etc. E aí acontece todo aquele subplot com os gêmeos. E aí, querendo ou não, eles criam aquela formação familiar lá, tem um vínculo, ela aceita. Quando ele fala, você é minha mãe, ela fala, quando você descobriu o filho, louca. Então, aí eu falei, putz. Porque até na versão saudável é doidão. Mas é isso, tipo, ela aceita aquela configuração, querendo ou não, depois o garoto protege ela, tem um afeto ali entre eles. Então, quando chegou naquele final que ela volta, pra mim foi por causa desse afeto. Foi tipo, putz, ela tava prestes a sair, a única coisa que podia fazer ela voltar era se um dos dois gêmeos fosse machucado. E ela descobriu que foi um dos dois gêmeos que foi morto. O que eu achei bizarro foi de que era o outro gêmeo, né? De que o gêmeo que não falava fingiu que era o... Aí, isso eu achei meio assim, mas, tipo, não acho que foi um conto sem sentido, só acho que foi uma informação que eles passaram pra dar uma zoeira, mas que não chegava em lugar nenhum, entendeu? Foi uma confusão que eles criaram só pra falar, então, não foi do jeito que você pensou. Parece que ficou viciado em fazer plot. Então. Mentira! Foi mais um plot que eles criaram justamente. Olha esse plot nesse podcast? Não. foi muito um plot que eles criaram pra você não adivinhar o que aconteceu e eles jogaram na tua cara. Pá, não adianta você tentar adivinhar. Não, é só chato mesmo. Então... Mas foi isso, eu vi essa coisa bem do afeto dela, dessa relação. Por isso que eu falo, tipo, teve alguns subplots que eu achei meio desnecessários, sim, mas eu acho que essa coisa dos gêmeos, ela tinha esse sentido, só pra fazer ela voltar, pra criar essa âncora afetiva dela nesse lugar de isolamento, de desumanização. Agora, você me explica o que é aquela irmã que... Nossa, no finalzinho, quando você sabe que o irmão dela morre, e você acha que é o irmão que protege, né? Que aí tem plot desse plot, eu fico... Caralho! Sabe, tipo... Até no final ela vai... A mãe reconhece o seu bebê! Aí eu fico tipo... Até isso! Sabe, tipo... Qualquer coisa. Como é que ela entende? fala? Peraí, como é que ela fala? Só dá play. Inconsciente. Esse vai ser um dos nossos cortes, tá? Já tá decidido que vai ser o Fernando Ele fez, falando. meu cérebro parou. Foi o Kirby falando. Tá de rosa, tá? Então, tipo, é nisso que eu tô te falando. Até nisso, é tudo, ai meu Deus, nada é o que é. Aí fica tipo, que chato. O mundo é imprevisível. Filho. Tudo bem. Por isso que o mundo é chato. Por isso que eu não quero mais. Por isso que eu não... Você lembrou, né? Então tá bom.
Depois a gente fala. Então, tipo, o quanto que... Tá, no fim, quando a menina tá andando mancando, eu falei, puta, o cara matou o irmão que protege e estuprou a mina. Por isso que ela tava andando mancando, assim, tipo, falei, nossa, mano, que bosta. Sabe, tipo, aí, ok, você vai ver a história lá depois, não acontece nada disso, tipo, e tal. Então, tipo, a tela saudável é ela fingindo ser mãe. Então, porque quanto mais a gente fala do filme, me lembra esse TED que você acabou de comentar. De a pessoa que finge ser louca pra não ser presa, já é um sinal de que ela é louca. Que é louca. Então, tipo, essa pessoa que fingiu que é louca pra estar lá, pra ver um crime, e começa a fingir que é louca pros loucos, pra ser um louco, é louca. Sabe? Tipo, você vê, mano, nada te salva. Nada te salva aqui. Tudo é esquisito. Mas eu queria falar um pouco dos personagens, né? Então, tipo... Fala do Gnomo. Então, primeiro que eu queria falar, o cara... Por que um cara que tem... Hidrofobia. Eu ia falar hidrocefalia. Time! Não, cara, daí. Pô, é o time do South Park tem. É inclusão. Hidrofobia tá preso num manicômio, num hospital psiquiátrico. Ele tem outra coisa, não é? Ele matou alguém. Ele matou alguém. Ele matou quem? Eu não lembro, mas ele tava lá porque ele matou. Tanto que ele é suspeito do assassinato do cara porque ele já matou alguém, porque ele não se dava bem com o cara que morreu. O que cometeu suicídio? Não, tinha essa informação de que ele matou alguém lá dentro? Não, eu não sei se ele... Não, ele foi... Se eu não me engano, ele foi internado porque ele surtou e matou alguém, ou bateu em alguém. E tinha o histórico de que o cara que tinha hidrofobia não se dava bem com o cara que, em tese, ela foi investigar a morte. Por isso que ele era suspeito. Ele foi o primeiro suspeito dela. Ah tá, porque eu falei, mano, o cara só não gosta de água e tomar banho, ele é só um francês. Tipo, por que ele tá preso ali? Porra. Francês agora é louco? Olha. Ok. Temos aí muitos anos de história, né? Então. Então, de boa. Ok, você tem esse lance. Pensei que ele tava ali, essa informação passa batida. Pensei que ele tava ali só por causa da fobia à água. Não, eu tava tentando lembrar, mas foi isso. Eu acho que ele não chegou a matar alguém, mas ele foi... Ele tipo, brigou com alguém. Bateu muito em alguém, tipo, um negócio assim, tipo, surtou. Tanto que, porque a quebra dele é bem essa, que a mulher vai atrás dele achando que ele era suspeito e na hora que ela descobre que ele é todo fofinho, todo, ai, tá bom, eu te ajudo. Ela ficou, tá, não pode ter sido ele. Ok. Aí o Gnomo. Mano, esse ator é bom. Que a cara que ele olha assim pra ela e depois ela é... Porque me lembra muito... Gollum. Também. Mas lembra muito... Principalmente ele escondido no grandão, né? Que tira a cabecinha, assim. Aí ele fez isso, Gollum. Aí você fica, mano, esse cara é muito bizarro. É muito bizarro. Que diagnóstico vocês dariam pra ele? Que o quê? Diagnóstico vocês dariam pra ele? A gente for olhar. Controle do impulso? Eu acho que é o principal. Acho que é só o sintoma, né? Não o diagnóstico. Não. Pessoa com nanismo. O nome dele é Gnomo. Pra pessoa com nanismo, então. Ele é extremamente manipulador, né? Do grandão. Não, eu acho que eles têm uma relação meio simbiótica ali. Não acho que proteção. Então, eu não acho que ele manipula o grandão. Eu acho que o grandão só adotou ele como pet. O que ele teria? Eu chutaria uma compulsão sexual com um comportamento antissocial ali. Porque, né, querendo ou não, ele foi atrás da mulher, entrava debaixo dos vestidos das mulheres, dava paulada nas outras. Isso aí seria compulsão homossexual. Não essa paulada. Era com o galho. Se ele chama assim. Era o Toquinho. Toquinho. Esse foi o super ego dele. Ele tá morrendo. O super ego dele definindo. Não, Fernando, não ri disso. O Homem-Elefante. O Homem-Elefante. Que é o grandão.
Pô, ele matou alguém. Sabe o que eu acho que é bizarro? Da própria Alice, quando ela vai falar, identificar quem foi que matou, fala que o motivo principal dele ter querido matar um dos irmãos lá era por amor. Tipo, ela definia essa relação como amor. Entendeu? Tipo, o cara era... obcecado. E não era nem um sentido... Pelo menos o filme vai passando, eu sentia que ele tava esperando a oportunidade perfeita para abusar dela. Tipo, eu nunca vi, eu gosto de você, eu só quero andar... Não, o gigante. O gigante com a irmã. Ah, tá. Tipo, nunca foi uma questão de tipo, eu só quero estar perto, sabe? Sempre foi pelo menos uma forma que ele agressivo e tal. Era uma questão de, quando você vacilar, abusa sua irmã. Exato. E ela olha aquilo e ele matou por amor. E você fica tipo... Que tipo de amor você tem noção? Então, minha filha, você não bate bem em nenhum momento. Mas eu concordo, mas eu acho que, de novo, é aquela coisa que acaba sendo uma adaptação afetiva dos pacientes que estão em internação, entende? Ok, mas eles o geram... não vai embora, né? Não, sim. Mas o Homem-Elefante, se eu não me engano, ele não foi preso por abuso sexual. Não fala. Não fala. Ele só por isso que, tipo, gigante então, que bate os outros. Mas é isso, entendeu? Ele Não fala nada, mas é por isso que eu fico, tipo... O outro lá, você é mudo? Aí ele escreve, não, eu falo, só não quero. Genial. Eu sei falar, só não quero. Mas é isso, entende? Tipo, por um lado eu concordo com esse argumento de que o gigante, o Homem-Elefante lá, o grandão. Porque ele é alto pra caralho. Mas então, tipo, pode ser que ele tenha essa má índole aí, má intenção em relação à menina, mas por um outro sinal eu também conseguiria entender a mesma coisa que aconteceu com a Alice, sabe? Essa formação disfuncional familiar ali entre os pacientes que estão em isolamento, porque eles, em tese, só podem contar com eles mesmos, entende? Então, eu não acho impossível, por exemplo, duas pessoas se apaixonarem dentro do manicômio. Não tô falando que é impossível, mas pra mim, o personagem dá a entender que ele é um puta de um abusador. Sim, a linguagem corporal dele, sim. Mas, então, pra mim, mas o que eu tô querendo dizer é que eu não julgaria tão bizarro essa interpretação dela de foi por amor, porque aconteceria lá dentro. Mas é que a questão é o que ela acha que é amor. A definição dela de amor. Tipo, ela poderia ter falado, mas até aí o marido dela, pois ela internou ela à força, né? Será que amor foi pra isso ela que não é aconteceu? muito bom. A gente não sabe. O livro diz. Mas então, eu acho, não sei, assim, pelo que o gigante teria sido preso, internado. Não, pelo que ele foi preso, tudo faz. Porque ele foi internado, tudo faz. Tipo, mas olhando o personagem, o que o filme mostra, o que você vê ali. Pra mim é beirando uma psicopatia com... Psicopatia, o Homem-Elefante? O Homem-Elefante. Não só, eu acho que ele pode... Não, eu acho que ele pode ter, obviamente, comportamentos antissociais, né, uma tendência à agressividade, mas também é um delírio. Não consigo diagnosticar porque o filme não mostra isso. Mas ele tá fora da realidade com tendências assim, antissociais. Eu não sei se necessariamente fora da realidade. O que mais pra mim ficou presente nele é um transtorno de personalidade dependente muito grande. Porque ele quando, eu acho que quase simbiótico com o gnomo. O gnomo funciona ali como um cérebro pensante. Não, porque vocês estão falando, tipo, mas ele mata um dos irmãos não por causa da menina. Ele mata porque um deles matou o gnomo. Exato. Não tem nada a ver com a mulher quando ele mata o irmão. Tudo bem. Eu concordo, eu fecharia com a Juliana. Ele tem um comportamento... Eu julgo que ele tem uma personalidade dependente ali. Ele se apegou ao gnomo dentro da instituição. E aí... E não só se apegou ao gnomo. Porque antes ele era fissurado na irmã. Uhum. E aí quando o irmão lá, tipo, né, protege, ele fica mais próximo do gnomo. Então ele sempre tem alguém que ele depende, entende? Que ele vincula de algum jeito bizarro. Eu olhei mais como manipulação mesmo, não como uma dependência. Pra mim. Eu controlo... Porque fisicamente, pra mim, ele tem até DI, cara. Pode, com certeza também. Me parece. DI, deficiência intelectual. Quando eu falo amor, não é que ele matou só por amor. Tipo, a argumentação da personagem ele viu lá que os irmãos matou, mas desunido com amor. Aí você tipo... Dá um remedinho, então. Bora um remedinho. E os irmãos? O que você acha que eles têm? Mano, os irmãos eu acho que tem muito... Eu acho que dos personagens, eles são os melhores personagens ali. Uhum. Porque eu já fui num centro-dia que atendia só pacientes
Puta, foi muito tempo. Foi uma vez só, tipo, de visita. Eu não lembro, mas todos eram mais pra esquizofrenia, etc. E tinha um lá que optou nunca mais falar. Tipo, realmente... E ele tentava se comunicar com gestos, mas gestos que você percebia que não tinha um sentido específico, sabe? Ele não fala, tipo, vou embora, sei lá. Ele fazia uns jutsu. Tipo, eles faziam, tipo, umas coisas assim que você não conseguia entender. Mas ele optou, por alguma razão, não falar mais. Então, algo que ocorre, sabe? Tipo, e achei interessante isso, o nome deles, principalmente por eles terem nascido ali, né? Então, isso eu achei muito bizarro, na real, porque, tipo, Quem nasceu ali? Quem nasceu... Não, primeiro, assim, ninguém sabe como a mãe deles engravidou, né? Então, tipo... Ninguém sabe nem quem é a mãe dele. Não, não lembro se sabe. Não fala, né? Tipo, eles nasceram ali. Mas E aparentemente nunca foram existe amor desinstitucionalizados? O estupro. Não, a grande questão nunca foram Mas acho que desinstitucionalizados. eles não foram desinstitucionalizados porque eles nasceram com alguma condição, né? Mas até você ver isso... Até você ver isso. Cara, Bebê, não tem como você ver isso. Eles têm um fenótipo sindrômico clássico, cara. Você olha pra cara deles, você sabe que eles têm alguma Então, coisa. você sabe que eles são só atores, né? Então, tipo... Não, eu sei. Não, mas tem maquiagem. Não, mas tem maquiagem, gente. Vocês nunca viram American Horror Story? Puta cara de... Não, mas tem maquiagem, Você gente. só fez. Mas tem maquiagem, não gente. achei que eles têm tanto. Nossa, eles têm muito. É que eu fui amaldiçoado com o Décio. Então tem um bagulho chamado fronte ampla, que é quando você tem a testa pra frente. Eles têm. Olho separado, eles têm, entendeu? Vários sinaizinhos de doença genética, entendeu? E eles têm vários. Então, um profissional treinado bate o olho nesse bebê e fala, cara, alguma coisa ele vai ter, tem que acompanhar o desenvolvimento. Eu não duvido nada. Tipo, Então nasceram lá tem que acompanhar, mas aí você deixa ele institucionalizado? É outra história. Bom, não sei. Se não tem família próxima, acabaria ficando lá. Eu acho que nessa época isso acontecia, né? Tipo, o filho que nasce ali fica lá mesmo. E aí, como acabou sendo que... Eu chutaria que os dois tinham um autismo lá. Eu acho que um tem um mais leve, o outro tem um mais grave. Mas pra mim, os dois estariam dentro do espectro. Faz sentido. Eu não consegui pensar num diagnóstico pra eles, necessariamente, assim. Nossa, a graça de ver filme em manicômio é essa, diagnosticar todo mundo. Não, mas eles... É o drinking game. O cara que escreveu o livro do universo lá, que sabe todas as respostas. Putz. Tem o nome disso, delírio de grandeza. É que ele acha que você pode perguntar o que quiser, que eu tenho as respostas. Ele eu sabe sou de o tudo. escritor do 6, sei lá o que é o universo lá. E o pior é que tem muito físico que surta na moral, cara. Não lembro o nome. Eu sei O nome qual do quê? é. Não, diagnóstico. Tá. É delírio de... Não lembro também. Assim, mas o cara que acha que é Deus, sabe tudo. Sabe? É interessante você ver que tem esses diagnósticos que existem, né, presentes em alguns pacientes. Mas eu acho que agora a gente precisa encaminhar o final. E aí, vocês acham que o quê? Ela era doidaça mesmo? Você acha que o filme só não deixa claro, então tem como Ela era saber? doidaça mesmo. Eu acho que ela tem. Paranoica. Ela é paranoica. Tem. E você, inconsciente? Ela é louca. Sabe o que acontece no livro? Que? Então, novamente, eu não li o livro, se tiver alguma informação, eu fui vítima de fake news, tá? Então, eu li, uma pessoa que fez um resumo desse final, e vi 2 vídeos de pessoas que estavam falando. Resumindo, o Fernando tá citando o Apud do livro. Então, apude, tá? Eu não vou ler o livro. O que acontece a história ocorre dessa forma mesmo. Ela tem esse julgamento, ela é liberada e ela sai. Então, ela realmente alta. tem alta. O médico não aparece naquela hora. Não tem isso. Tá. Se aparece, não foi algo que fez ela ficar. Não citado. E aí ela sai. Só que aí, o marido realmente roubou o dinheiro dela. O marido realmente desapareceu. Ela enlouqueceu por causa do marido. Então ela realmente ficou doidona. Mas que o marido era tóxico mesmo. Então você tem sim um adoecimento da mulher devido ao relacionamento e tal. Ela podia ter uma predisposição, poderia ter uma predisposição, mas o fator principal... o fator principal de adoecimento e dela ser internada foi o marido. Só que ela sai, e ela faz todo esse plano para conseguir sair, a argumentação. Ela sai, mas ela sente falta de estar lá. E a argumentação dela é que ela finalmente encontrou o lugar dela. E ela simplesmente volta como enfermeira do hospital. Ela era de fato louca, e mesmo saindo de lá com toda essa argumentação, ela se sente pertencente ali, e a forma de ela ir lá é se tornando enfermeira de lá. Mas fica tipo...
Nossa. É a enfermeira que dorme no quartinho de paciente, sabe? É, tipo isso, né? É ajudante. Exato. Ajudante do Ela é dia. o paciente plus. Ela faz meio Tem o período de próprio quarto. paciente, meio período de tratamento e meio período de trabalho. Tem estágio. O paciente faz estágio. Nossa, não acredito. Então no livro, de fato, vai mostrar que ela é realmente doente, mas o motivo do adoecimento era o casamento. E ela decide voltar por conta própria, mesmo depois de tudo isso pra sair. Eu gostei mais do final do filme. É porque não tem final, né? Então. O final é a minha imaginação. Não sei se o final é necessariamente uma imaginação, porque pra mim fica bem Mano. claro que ela era doida. Mas você não sabe se ela fica, se ela sai, tipo, aí você cria. Ah, tá. Isso. É... Pra mim, assim... Mano, É se porque- eu sou da junta médica, aí a gente falou, beleza, você tá livre. Aí aparece o médico dela falando, o que você fez dessa vez? Eu falo, para tudo! Na minha cabeça, a continuação dessa cena é o diretor pegando o jornalzinho dele jogando no chão. Turn down for what? Trouxa! Não era machismo, era ciência! Seus otários! Sabe, tipo... Você é burro, você é burro! Só que aí que acontece... Por que também no filme eu acho meio nhé na questão? Porque como que é contada a história com o físico daquela pessoa que ela não viu? Entende? Tipo, aquele personagem que aparece no final, ele era o primeiro que coloca ela no hospital, certo? Só que até então, ela nunca tinha visto ele fisicamente. Porque se ela tivesse visto ele fisicamente, ela saberia que ele era ele. Então não, Não, porque ela viu ele ela fisicamente. delirou. Ela delirou que o marido contratou ele como ator pra fingir que era o médico, mas na realidade então, era o médico. Ela Mas- delirou que ele Ok. não era o médico dela. Quê? Ela Não, delirou. tanto que no início, ele era o Dr. Olmo lá, que era o pai. Isso. Só que no final ele é o Dionísio, sei lá. Não, então, mas ele é era isso, o porque- Donadil. Então, porque- ele era outra pessoa. Mas Mas ele era era o o mesmo médico dela. corpo. Porque na fantasia dela, o marido pagou ele pra fingir que era o pai do cara. Quando na realidade o tempo todo ele era o médico. E o marido Então, tava falando mas- com o médico. Se a gente pegar a linha histórica dessa, tá? Senão a gente vai estar pegando... Não, porque aqui nessa história é isso e aqui é isso. Não. Na linha histórica de que o marido pagou esse cara pra ser O pai do cara. ele era o Dr. Olmo ali naquele momento. Lá no começo. Lá no começo. Pelo amor de Deus. Ok. No final ele aparece e ele é o Médico. médico Ele é o psiquiatra dela. Donadil. Uhum. Por que nessa linha histórica ela não ia saber disso se ele já era o médico dela? Entendeu? Ah. Não faz sentido. Por isso que quando ele apareceu, não tem como ela ter um delírio Mas ele não com era o um médico corpo dela. de... O Exato. Donadil era, tipo... Não, nesse... o Donadil é o cara que deu que em tese ela mandou uma carta pro Donadil. No filme, o Donadil é aquele que aparece no final. Sim, Aquele corpo, aquela pessoa. Uhum. No delírio dela, aquele corpo, aquela pessoa... era o pai do Era o cara que Dr. morreu. Olmo, que era o Dr. Olmo, depois era um cara pago Uhum. pra fingir ser o Dr. Olmo. Então, como que ela delira com aquele corpo se ela não teve acesso àquele corpo? Mas mas tipo, ó, cronologicamente, o que aconteceu? Ela, no delírio dela, ela queria uma justificativa para ser internada. A justificativa dela para ser internada foi: eu preciso que um psiquiatra assine aquela carta que ela descreveu. Tá, agora parou. Por quê? Na hora que ela vai ser internada, então ela ser internada não é um delírio. Não. Certo? O Dr. Olmo, não, o Donadil. O Donadil já estava ali. Então ela já estava no Então, início. mas calma. O delírio dela foi justamente de que ela precisava de um psiquiatra para assinar essa carta. Então ela entrou em contato com o Donadil, que é um psiquiatra referência. Só que ela nunca viu ele, ela só mandou por carta. Quando ela entrou no hospital, ele estava lá do lado. Calma. Aí mandou por carta para ele, beleza, ele assinou a carta, deu para ela e tinha aquele documento. Aí no delírio dela, Eu vou fingir que é um velho diferente. não, no delírio dela, ela viu o médico dela falando com o marido dela no restaurante. E aí ela concluiu que o cara tava pagando ela. Não, porque ele fala que é o Dr. Olmo. Ele fala outro nome. Então, mas porque ela. Mas é isso, ele fala isso num primeiro momento. Então, ela nunca viu o médico. Quando ela vê ele pela primeira vez, ela acha que ele é o Dr. Olmo. O pai do cara que Como é morreu. que ela acha? Ele fala. Por quê? Mas calma, mas isso vai ser explicado da cabeça dela. Então, Na cabeça dela mas tudo é é isso. explicado. No primeiro momento, ele se apresenta como o Dr. Olmo, aquela pessoa. Então, mas aí o já Dr. é, Olmo. o cara já é... Oi, O cara se apresenta tudo bem? Meu nome é Cláudio. Mentira, meu nome é Fernando. O Não cara sei se... do filme. Então, mas é isso. O cara se apresenta como o Dr. Olmo. E aí é ele que vai com ela até a porta do hospital, é ele que deixa ela lá. Depois, no delírio dela, ela percebe que não, ele não era o Dr. Olmo. Ele era
o Dr. Donadil, o psiquiatra, mas que foi pago pelo marido pra fingir ser o Dr. Omo. Porque ela nunca tinha visto nenhum dos dois. Ela não sabia nem quem era o Dr. Omo, nem quem era o Dr. Donadil. Ela só falou com eles por carta. Não, porque ela tava na festa dançando com o marido e o cara tava lá. Então, o psiquiatra... Viu. Esse era o doutor... Eu já tô perdido. O Donadil tava na festa. Foi aí que ela vê eles conversando e foi aí que ela Era o acha... corpo do Donadil e ela achava que era o Olmo. Entende? Sim. Mas por quê? Porque na cabeça dela ela achava que o marido tinha pago ele pra fingir ser o Dr. Omo. Porque quando o verdadeiro Dr. Omo aparece no hospital, ela não reconhece. Não, é porque até na versão saudável, o corpo do Donadil era o Olmo. Mesmo antes de achar... Mas o negócio é esse. Surtado. Quando ela chega no hospital, ela chega... O mínimo. Mas é isso. Quando ela chega no hospital, hospital, ela chega acompanhada pelo psiquiatra dela. Mas eu desisto do filme. Não, é que você não tá entendendo A loucura? A loucura, exato. O de loucura não entende. Porque quando ela chega no hospital, ela chega acompanhada pelo psiquiatra dela. Mas ela acha que o psiquiatra dela é o cara que contratou ela. Ela acha isso. Ela é burra, mano. Caralho, o cara tá ali na frente, mano. Ela despersonalizou naquele momento. Não é que ela despersonalizou. Ela nunca tinha visto o psiquiatra em pessoa. Ele tava ali na frente Mas dela ela achava na festa. que ele era o Dr. Omo. Não interessa o que ela acha, ela viu. É isso que eu tô te falando, ela viu. Mas ela achava que era o Dr. Omo. O tempo todo ela achava que era o Dr. Omo. Caraca. Uou! Pra matar ele é bom, né? Minha personalidade sombria. Entendeu? Tipo, ela só entendeu que aquele velho era o Donadil no final do filme quando ele aparece. Não é só que... Eu acho que não é que ela entendeu. Eu acho que é assim. Ela conhecia o Donadil desde sempre, porque ele é o psiquiatra dela. Não sei. Ele é o psiquiatra dela, porque ele aparece e fala: o que você fez dessa vez? Então, mas isso é uma coisa que o filme deixa em aberto, porque a gente tem duas narrativas e eu não sei qual... a gente não tem informação pra saber qual que é a verdade. Então, por um lado, ela fala, eu entrei em contato com ele uma vez só, então não sei se ele acompanhava ela. Quando ele fala, então, o que você fez dessa vez? Justamente dá essa impressão de, olha, então, era um dibre ali. Ele acompanhava ela por muito tempo. Mesmo que ela saiba quem ele é e saiba o corpo dele, como o corpo dele é, que ele é o psiquiatra dela, porque em todo o delírio da pessoa é um outro corpo. Não, porque é um delírio. Ela tá justamente disfarçando a realidade pra fundamentar o argumento dela. Não, porque aí você não tá nem falando... Não, porque quebra tudo a lógica de qualquer linha temporal do filme quando a gente não for pensar só na patologia dela. Tipo, na história sendo contada. Não, eu tô falando da história do filme sem ser o delírio dela. Por exemplo, assim, o diretor chegar e dar uma argumentação, pedir pra ela, não é o delírio dela. Tá acontecendo ali, né? Aquela argumentação. O que eu tô falando é isso. Na história, tirando o delírio dela, ao ser contado, que pra mim não faz sentido, eu olho um indivíduo que eu já sei quem é, que ele é meu médico, eu já vi, eu não estou internada ainda, é isso que eu tô te falando, é antes da internação. Não estou internada, não aconteceu nada ainda, até, né? Então, e eu não o reconheço como o meu médico. Ele é Dr. Olmo. Ele me acompanha até o hospital ali. E aí quando você vai pensar no Donadil, é uma outra pessoa, um outro corpo. Tipo, se a gente for pegar na questão de delírio, beleza, a gente vai qualquer coisa. É que eu não vou lembrar o nome do transtorno, mas tem uma condição psiquiátrica que é quando você acredita que outra pessoa foi substituída por uma réplica foi dela. exatamente isso que eu acabei de... Eu fiquei, não, mas pera, mas é isso. Mas é exatamente isso. Tipo, você tem essa despersonalização. Isso faz parte do pensamento delirante. Então, ela criou uma... Por isso que ela atualiza o delírio quando mostram o cara certo pra ela. Porque ela construiu uma narrativa onde essa pessoa não é mais quem ela diz ser. Tá, porque não, tudo bem. Porque eu tava pensando assim, no delírio, as pessoas se mantêm sendo quem são. Não necessariamente. Eu só vou modificando as informações. Mas ali foi tipo um delírio tão fudido. Exato. Que ela despersonaliza. Beleza. Eu falei. Então é isso. O cara... 15 minutos atrás. Mas é isso que eu tô falando. Naquela primeira cena do hospital, o médico está enquanto médico.
levando ela pro hospital psiquiátrico. Só Mas que ela interpreta como já- ele sendo outra pessoa. Mas novamente, tudo bem. Mas por que ele vai dizendo que é o Dr. Homo? Ele não vai dizendo. Ele em não nenhum vai momento. dizendo. Em nenhum momento ele confirma isso. É ela que acha que ele é o Dr. Homo. O único E quando ela descobre que o Dr. Homo é outra pessoa, ela delira que o cara foi pago pra fingir ser. A única coisa que tem de interação ali lá do começo é ele perguntando pra ela: você quer que eu te acompanhe até lá dentro? E ela falou: não, acho melhor ninguém ver. Só. Isso. Ele não fala Ele em não nenhum momento. chega a abordar pra ela que ele era o Dr. Homo, que Não, ele tá... nada. Ah, eu achei que isso tinha. É por isso que eu ia por falar, isso- tipo, mano, aí fica... mas é por isso Então, que tipo, é o é o pensamento médico delirante. fudendo o paciente, sabe? Tipo, médico, você é o fulaninho? Sou mesmo. Sabe? Você fica, tipo... Não, mas é isso, tipo, ela. Na primeira cena, ele tá lá enquanto médico, mas ela acha que ele é o Dr. Homo. Aí, Eu pensei, tipo, o médico entrou na brisa. Sou mesmo, mano. Sou seu aí, pai. aí no meio do filme, trazem o Dr. Homo de verdade e ele confronta ela, fala, não, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, eu nunca troquei carta com ela. Aí ela corrige o delírio dela, pensando, não, meu marido É um então ator, pagou é o um- psiquiatra pra fingir que é o Dr. Homo. Então, na realidade, o meu marido é o culpado de novo. Exato. Não, nem pagou o psiquiatra. Pagou Pagou alguém. Pagou alguém, É. exato. Tipo, ela nem. Ela- no delírio dela, exato. ela nem coloca ele como psiquiatra. Ela despersonalizou o psiquiatra. Não, E isso faz total sentido, porque é a figura de autoridade, tipo, doente que ele tem que matar. eu simplesmente ignorei e excluí a questão da despersonalizar. Mas assim, que achei que isso aconteceu, faz sentido. Enfim. Assistam o filme, E- ignorem a opinião do Fernando. Não ignore, não. É ruim. Não, mentira, É é bom. ok, é um filme ok. Dá pra É assistir. legal. Se ele tivesse entrado com ela no começo, É. teria que cortar Todo o metade problema. do Exato. plot. Não teria filme Não se ele teria. tivesse entrado com Não, ele. se, não, O que se eu você achei- tirar os plots do filme, não tem filme. Porque o filme é isso. Exato. Mas Não, aí- Vingadores sem o Thanos não tem nada pra vingar. Essa é a minha maior crítica ao filme. Assim, como é que você está com uma paciente, você é um psiquiatra, você está com uma paciente delirante. Deixa eu deixar ela aqui na porta. Quer que eu entre? Não, é melhor ninguém te ver. Ah, mas ele. Já falou. Ele falou, amém, acabou minha terapia No- com ela, no meu tá aí, delírio, é minha no- responsa Falou, mais. No Cara. meu delírio, ele ficou lá vendo ela entrar no hospital. Ele só não foi sim, com ela, né? mas como é que você não acompanha até lá? Ela não tá em Não, assim, surto. obviamente, em tese. todos os profissionais ali no filme são uma bosta. Do início ao fim. Primeiro tem o psiquiatra, psicanalista, né, que é seduzido por ela e fala, será que eu vou comer? Nossa, esse psiquiatra. Nossa, Puta, a gente muito devia ter tenso. falado mais sobre ele. É isso, é aquele médico que se acha fodão e quando vê uma pessoa adoecida se coloca num lugar de poder e quer abusar dela. O Fernando resumiu muito bem. Mas é isso, pessoal. Assistam o filme. Vale super a pena. Vale mesmo. Vale muito bom. Se vocês têm amor próprio. Não, mentira, brincadeira. É um filme ok, pode assistir. Legal. E se você gostou, curte, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí e até a próxima. Indica filme melhor aí, por favor. Só não indica mãe. Corta!